E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo de matemática para o concurso da Câmara Municipal de Cidade Ocidental, do qual a banca organizadora é o Instituto Verbena. Então eu sondei lá no edital quais eram os conteúdos que seriam cobrados e também filtrei na banca quais eram os conteúdos recorrentes que ela vem cobrando em vários outros concursos. Então eu trouxe questões recentes. Se você vai fazer prova dessa banca, especificamente esse concurso da Cidade Ocidental, fica atento aqui nesse vídeo que eu vou estar explicando questão por questão. Minha sugestão é que se você pause o vídeo e tente responder sozinho. Acertou? Ótimo, passa para a próxima questão, porque tempo para estudante é valioso. Errou a questão? Aí você assiste a minha resolução, ok? Vamos lá, questão na tela. Então vamos lá, pessoal, primeira questãozinha super atual aí do ano de 2024. Ela diz o seguinte: observe a imagem a seguir. Eu tenho dois retângulos, o maior com a base medindo 50 metros e a altura 76 metros. E dentro dele nós temos um outro retângulo destinado a uma quadra, que ele não nos deu as medidas. No terreno retangular da figura acima será construída uma quadra de esportes, que ocupa 20% da área do terreno. Qual será a área dessa quadra? Ou seja, eu tenho que descobrir qual é a área do retângulo maior, para daí eu descobrir o que vale 20% dessa área, que será destinada à quadra. Então eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro eu vou calcular a área do retângulo. Lembrando que a área do retângulo tem uma fórmula para calcular, que é o quê? Base vezes a altura. Qual o valor da base aqui? A base é essa parte aqui de baixo, que mede 50. Vezes a altura, que aqui mede 76. Vamos fazer essa multiplicação aqui do lado. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 7, 0. 5 vezes 6, 30, né? Sobe o 3, desce o 0, a gente pula uma casa. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38. Soma tudo. E eu vou ter uma área aqui de 3.800 metros quadrados. Ela me disse que dessa área total, 20% é destinada à quadra. Então, quanto que é 20% de 3.800? Lembrando que 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, é 20 por 100, 20%. E 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,20. Ok? Então, 20% e 0,20, mesma coisa. Para eu calcular 20% dessa quadra, eu vou pegar esse 0,20 e vou multiplicar pela área total da quadra, que é 3.800. 3.800. Vamos fazer essa multiplicação? 0, 0, 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. O outro é 0, então vai dar tudo 0, não precisa. Soma. E aí, como eu tenho dois números aqui após a vírgula, que é o 2 e o 0, aqui embaixo também serão duas casas após a vírgula, 760. Logo, o nosso gabarito aqui só poderá ser a letra B. Segunda questão, vamos lá, uma questão de 2024 também para a Câmara de Anápolis. E ela diz o seguinte: observe a tabela a seguir. Eu tenho uma tabela com mês, né, que vai de janeiro até dezembro, e a precipitação, né, de cada mês. A série histórica acima refere-se à precipitação média em milímetros durante o ano em Anápolis. A mediana dessa precipitação é igual a... Então, pessoal, a mediana, não confundir com a média, a mediana é o valor central. Então, eu vou pegar esses números aqui que vai de janeiro até dezembro, vou colocar em ordem crescente ou decrescente e vou ver qual é o meu valor central. Então, aquele número que está no meio. Então, vamos lá primeiro colocar em ordem crescente aqui. Começando pelo 6, né? Vai ficar 6, 6. Depois do 6 aqui eu tenho 15. Depois o 26 e o 46. 26 e 46. Depois o 116 e o 157. 116 e 157. Depois eu tenho 227 aqui e 231. 227, 231. Depois 255, 269, 273, 269 e 273. Beleza, agora eu vou tentar ver qual é o valor central, aquele número que fica no meio de todos eles. Então, ó, vou aqui cancelando as laterais. Esse cancela com esse com esse com esse, até chegar ao número central. Esse
com esse. E aí eu não tenho o número central aqui, ó. Tá entre esses dois. Então o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a média deles. Eu vou somar os dois e dividir por 2, ou seja, 116 mais 157. Isso aqui eu vou dividir ele por 2, beleza? Eu preciso saber a média dele para eu depois dividir por 2. Então, 116 mais 157 vai dar 273. Dividido por 2. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 273 dividido por 2, eu vou ter o seguinte. O número que eu multiplico 2 para dar 2 é 1. 2 menos 2, 0. Desce o 7. O número que eu vou multiplicar o 2 para dar 7 é o 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Então, eu não posso fazer 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, já passa. Agora, eu desço o 3 aqui, vai dar 13. Que número eu vou multiplicar o 2 para dar 13? 5. Não, 5 não, perdão. É 6, né? 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, resta 1. Dá para dividir 1 dividido para 2? Não dá. Então, eu acrescento aqui um 0. E, naturalmente, eu acrescento aqui uma vírgula. Agora, que número que eu vou multiplicar o 2 para dar 10? 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 dá 0. Logo, o nosso gabarito é letra B. Vamos lá para a próxima questão, também de 2024, super recente. Ela diz o seguinte: qual é o próximo termo da sequência? Eu particularmente não gosto dessas questões de sequência numérica, porque durante a prova você tem que parar ali para ficar tentando descobrir qual é a lógica dela. Geralmente são as questões que eu deixo por último. Mas aqui, né, ele colocou até uma sequência fácil, de 1, 3, 7 e 15. Então, a lógica de uma para outra é que ela multiplica por 2 e aumenta 1. Então, ó, 1 vezes 2 mais 1. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. Mesma coisa aqui, multiplica por 2 e aumenta 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Aqui também, multiplica por 2 e aumenta 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. E aqui também não vai ser diferente, se multiplica por 2 e aumenta 1. 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. Gabarito, letra D. Próxima questão, ela diz o seguinte: o setor de limpeza necessita garantir a limpeza diária de uma instituição. Um funcionário consegue efetuar a limpeza geral do ambiente de trabalho em 72 horas, ou seja, um funcionário só teria que trabalhar 72 horas seguidas para limpar toda essa instituição. Portanto, é inviável apenas um funcionário contratado escalado para a jornada de trabalho de 8 horas, ou seja, ele trabalha apenas 8 horas, não tem como ele limpar tudo. Ele precisaria de 72 horas se ele fosse limpar sozinho. Sendo assim, o setor de limpeza deverá ter de funcionários em seu quadro profissional a quantidade de... Então, vai precisar de mais pessoas para eles fazerem essa limpeza. Só que cada funcionário só poderá limpar, ou só poderá trabalhar durante 8 horas. Só que eles precisam de 72 horas, a instituição precisa de 72 horas para ser limpa. Então, ó, 72. Opa, deixa eu colocar aqui direitinho. 72 dividido por 8 horas, que é o horário que cada funcionário pode trabalhar, dá quanto? Que número que eu vou multiplicar o 8 para dar 72? 9. 9 vezes 8 dá 72. 72 menos 72, 0. Então, eu vou precisar de 9 funcionários. Gabarito, letra C. Continuando, pessoal, vamos para a próxima questão. Ela foi para a Prefeitura de Itumbiara, Goiás. E ele fala assim, tem o texto 4 aqui, com essa tabela do que vai do terceiro trimestre de 2020 até o segundo trimestre de 2023. Ok? Ela fala da variação trimestral e de desemprego. E a pergunta é, as menores taxas de desemprego estão entre os anos. Opa, se aqui foi diminuindo, as menores taxas estão por aqui, ó. Que corresponde a quais anos? 2022, que vai até o quê? 2023. Logo, nosso gabarito é a letra D. Só análise de gráfico mesmo. Continuando, pessoal, vamos lá para a questão. Ela diz o seguinte: o carro de um motorista entra na reserva de combustível e ele decide abastecê-lo. O tanque tem capacidade de 32 litros e o condutor decide abastecer um quarto do tanque de gasolina em um posto próximo, custando R$ 5,80 o litro. Após o abastecimento, o motorista passa por um posto que estava na promoção no valor do combustível por R$ 5,20 o litro e enche o restante do tanque. O valor total pago pelo condutor para encher o tanque foi de
Então, pessoal, aqui nós temos dois momentos. Primeiro, ele abasteceu num posto que a gasolina custava 5,80 e depois ele abasteceu em outro posto que a gasolina custava 5,20. Quanto que ele gastou no total? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a capacidade do carro dele é 32 litros. E nesse primeiro momento, ele não colocou os 32 litros, ele colocou apenas um quarto. Mas, ora, o que é um quarto de 32? Um quarto de 32, eu tenho que lembrar sempre que a fração na parte de baixo, na parte do denominador, é o total. Então, que número que eu tenho que multiplicar o 4 para virar 32? Vou multiplicar por 8. 4 vezes 8, 32. E o que eu multiplico embaixo, eu também vou multiplicar em cima. 1 vezes 8, 8. Opa! Então, no primeiro momento, ele colocou 8 litros de um total de capacidade de 32. Ele abasteceu apenas 8 litros. E o valor dessa primeira vez que ele abasteceu era 5,80. Então, vamos ver quanto que ele gastou. Ficou 8 vezes 5,80. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 5, 40. Mais 6, 46. Como eu tenho duas casas aqui após a vírgula, que é do 8 e do 0, aqui embaixo eu também pulo duas casas. Então, da primeira vez aqui, ele gastou R$ 46,40 da primeira vez que ele abasteceu. Na segunda vez, ele completou o tanque. Ou seja, ele já tinha colocado 8 litros e agora ele colocou quanto? Bom, se a capacidade era 32 litros, a capacidade do tanque era 32, ele já colocou 8, então ficou faltando 24 litros para ele completar o tanque. Só que aqui o litro tinha um valor de R$ 5,20. Então vamos ver quanto que ele gastou da segunda vez que ele abasteceu. Ficou 24 vezes o valor do litro, que é 5,20. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Por uma casa, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Somando isso aqui, eu coloco a vírgula lá. Como eu tenho dois números aqui após a vírgula, aqui também eu vou pular duas casas após a vírgula. Ok, na primeira vez que ele abasteceu, ele gastou R$ 46,00. E na segunda vez, R$ 46,40. E na segunda vez, R$ 124,80. Como ele quer saber o quanto que ele gastou no total, a gente vai somar esses dois valores. R$ 124,80 mais R$ 46,40. Que aí eu vou obter um valor que vai dar 12, né? Que vai ficar 1, que vai ficar 7, que vai ficar 1. A vírgula, então, nosso gabarito é a letra B, R$ 171,20. Continuando, nós temos aqui a seguinte questão. Na porta de uma igreja, um florista vende rosas por R$ 8,00 e tulipas por R$ 7,00. Então, temos duas vendas aqui, as de rosas por R$ 8,00 e tulipas por R$ 7,00. Durante uma noite, ele conseguiu fazer 120 vendas, totalizando R$ 920,00 de lucro. A quantidade de rosas e tulipas vendidas são respectivamente. Então, essa aqui, pessoal, é uma questão de sistema de equação. E por que eu coloquei ela aqui? Eu vi que a banca ela cobra sistema de equação de forma reincidente. Tinha questões de 2023 de sistema, tinha questões dessa banca de 2022 de sistema. São questões um pouco mais complexas, mas a banca está vindo cobrar, então a gente tem que aprender. Então, como que eu resolvo aqui esse sistema de equação? Ele me disse que ele quer saber a quantidade de rosas e a quantidade de tulipas que foram vendidas. Só para a gente melhorar aqui nossa comunicação, X vai ser as rosas, tá? E Y será as tulipas. Ok? E ele me disse o seguinte, ele vendeu uma quantidade X de rosas mais uma quantidade Y de tulipas que obteve 120 vendas. Ok? E aí ele fala o preço de cada uma. Qual o valor das rosas? R$ 8,00. Então, 8 vezes um X, que eu não sei qual é a quantidade de rosas, vezes as tulipas, que custam R$ 7,00, mais 7 vezes o Y, que deu um valor em dinheiro de 920. E aqui eu armei meu sistema de equação. Se você encontrar uma maneira mais fácil de responder, ótimo, utilize a sua maneira. Eu pensei em sistema de equação. Então vamos lá, como é que eu resolvo o sistema de equação, pessoal? Eu tenho que pegar a expressão que eu achar mais fácil, no caso aqui a de cima, e isolar uma das incógnitas. Eu vou isolar ou o x ou o y. Vou pegar essa primeira aqui e vou isolar o x. Então o x vai ficar o seguinte, 120, e o mais y vai passar para o outro lado, menos y.
E aí, eu vou pegar esse valorzinho aqui e substituir na expressão de baixo. O x vale 120 menos y. Então, no lugar desse x, eu vou colocar o valor dele aqui. Então, 8 vezes x, o x aqui é 120 menos y, fecha parênteses, e copio o restante da expressão, mais 7y igual a 920. E aí eu começo a fazer a minha multiplicação aqui do chuveirinho primeiro. 8 vezes 120 vai dar 960. 8 vezes menos y vai dar menos 8y. E copio o restante, mais 7y igual a 920. E aí eu vou agora fazer a conta aqui com y. 960 eu vou repetir. Menos 8y mais 7y vai ficar menos y, menos 1y, igual a 920 ainda. Esse 960 eu vou passar para o outro lado. Se ele está positivo aqui, ele vai passar para o outro lado negativo. Então vai ficar 920 menos 960. Continuando. 920 menos 960 vai dar menos 40. Só que o que acontece? Eu posso ter um incógnito negativo? Não posso. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Y, então, vai ficar igual a 40. Ou seja, o Y, que é a quantidade de tulipas, eu já sei quantas tulipas foram vendidas. Foram vendidas 40 tulipas. E rosas? Lembra que a rosas é o X? Aqui, ó. E o X não é igual a 120 menos Y? 120 menos Y. Qual o valor do Y? 40. Então, é 120 menos 40. Logo, 120 menos 40 vai dar 80. Aí eu volto para a questão. A questão pergunta: qual a quantidade de rosas e tulipas vendidas são, respectivamente? Ou seja, ele quer nessa ordem. Primeiro a rosa e depois as tulipas. As rosas foram 80 e as tulipas foram 40. Logo, gabarito letra A. Questãozinha complicada. Vamos então, próxima questão. VS está com dificuldades em vender seu automóvel, que atualmente custa R$77.000. Seu primo, RW, ofereceu ajuda para realizar essa venda, mas em troca solicitou uma comissão de 15%. Qual o valor da comissão em reais que RW receberá com a venda do automóvel? Então, pessoal, ele quer que você calcule basicamente, vai ter uma venda de um automóvel, o automóvel custa R$77.000 e o primo aqui que vai ajudar a vender, que é uma comissão aqui de um valor de 15%. Quanto que vai dar isso aqui? A gente vai calcular 15% de R$77.000. Então, 15%, a gente já falou hoje, 15% é a mesma coisa que 15 por 100, que é nada mais nada menos que 0,15. O D vai virar uma multiplicação e o número que a gente repete. Então, 0,15 vezes 77.000, a gente terá o valor exato da nossa comissão. Então, 0,15 vezes 77.000. Ok? Então, é isso mesmo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38. Ok. Próximo número a gente vai usar o 1. Uma vez pula uma casa, né? Uma vezes 0, 0. Uma vezes 0, 0. Uma vezes 0, 0. Uma vezes 7, 7. Uma vezes 7, 7. Como isso aqui é 0, vai dar tudo 0. Não vou fazer essa multiplicação, não. Agora é só somar. Aqui vai dar 0. Aqui 0. Aqui 0. Aqui 7. Aqui vai dar 15. Né? E aqui vai dar 11. Ou seja, a gente vai olhar para as nossas respostas aqui e vamos marcar a letra D. R$11.550 será o valor da comissão que o primo RW vai ganhar. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: uma plantação de soja está infestada de insetos percevejo marrom. Estimou-se que existem 500 insetos no primeiro dia de infestação. Sabendo que a cada dia subsequente o número de insetos de infestação é o triplo do dia anterior, qual a quantidade de insetos haverá na plantação no quinto dia de infestação? Então, pessoal, é uma questão aqui de sequência também, e a gente vai falar numa sequência de 5 dias. Ele está falando aqui do quinto dia de infestação. Então, vou ter aqui o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e o quinto dia.
No próprio enunciado, ele fala que, inicialmente, no primeiro dia, tinham 500 insetos. Então, no primeiro dia que era 500. E a cada dia, triplica o seu número. Então, se era 500 no primeiro dia, 500 vezes 3 vai dar 1.500. 1.500 vezes 3 vai dar 45.000. Não, 4.500, perdão. 4.500 vezes 3, aí vai dar 13.500. 13.500. Multiplicando 13.500 por 3 vai dar 40.500. Logo, nosso gabarito é a letra D. Caso você não consiga fazer esses cálculos mentais, você vai fazendo ali do lado a multiplicação, ok? Bom, pessoal, chegamos na nossa última questão. Se você gostou do vídeo, eu espero já que você deixe sua curtida, se inscreva no canal, indique o vídeo para outras pessoas que estejam estudando com você também para concurso. E caso você tenha uma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou atender. Assim como esse vídeo de hoje é uma sugestão de uma seguidora, próximo que você deixar aí eu vou estar gravando, ok? Então vamos lá para a questão. Deixa uma questão mais pesadinha para o final, mas vamos lá. Em uma academia existem dois tipos de anilha. A anilha do tipo A, que possui X quilos, e a anilha do tipo B, que possui Y quilos. Um homem usou 3 anilhas do tipo A e 5 anilhas do tipo B para obter um peso de 55 quilos, enquanto uma mulher usou 1 anilha do tipo A e 3 do tipo B para obter 25 quilos. Quais os valores de X e Y em quilogramas, respectivamente? Então, pessoal, aqui também é uma questão de sistema, mas dá para a gente utilizar aqui as alternativas para a gente responder mais fácil. Como eu já fiz um de sistema hoje eu vou utilizar aqui, nessa aqui a gente vai utilizar as alternativas para a gente responder. Então, ó, primeiramente, um homem utilizou, né? E ele utilizou o seguinte, ele usou 3 anilhas do tipo A, 3 do A, mais 5 do B, mais 5 vezes B, para obter 55 quilos, ok? E a mulher, ela usou o seguinte, a mulher usou 1 anilha do tipo A, 1 vezes o A, mais 3 anilhas do tipo B, para obter 25 quilos. Então, olhando para as nossas alternativas aqui, vamos supor que seja, lembrando que esse aqui é o A e esse aqui é o B, ok? Esses valores aqui, só para vocês não se perderem. Então, ó, na letra A diz o seguinte, vamos supor que a anilha A seja 5 kg e a anilha B seja 10 kg. 3 vezes o A, que é 5, mais 5 vezes o B, que é 10, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 10, 50. Ou seja, o valor que a gente vai encontrar aqui, ó, é 65. Já não bate com o valor que a gente encontrou aqui em cima. Logo, a letra A não pode ser. Então, vamos tentar agora com a letra B. A letra B diz o seguinte, que o A vale 10, a anilha A vale 10 e a anilha B vale 5. Então, 3 vezes 10 mais 5 vezes 5. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 5, 25. 30 mais 25, 55. Opa, bateu. Bateu, não bateu? Então vamos testar agora para a mulher os valores da alternativa letra B. 1 vezes o A. 1 vezes o A é 1 vezes 10. Mais 3 vezes o B, que é 5. Opa, desfocou aqui. Continuando. 1 vezes 10, 10. 3 vezes 5, 15. 10 mais 15, 25. Bateu? Bateu. Então a gente já tem um gabarito que é a letra B. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.